Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCB Sagradas Escrituras. Vamos ler hoje no livro de Gênesis, no capítulo 35, onde diz: Jacó erige um altar em Betel. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham ele em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o temor de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se lhe chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou azeite. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou
Betel. Amém. Então é bem claro o chamado de Deus e o pacto que Deus fez com Jacó, mudando ali o seu nome, primeiramente ordenando a Jacó a vir para Betel, que antigamente se chamava Luz. Então ali Jacó deu ordem à sua família para irmos todos para Betel, para irem todos a Betel. E ao mesmo tempo disse Jacó à sua família: deitai fora os deuses estranhos. Porque, vejamos bem, voltamos um pouco atrás, Raquel tinha roubado os deuses do seu pai Labão e ficou assentada no camelo, e ali estavam os deuses do seu pai Labão, e ela disse que não podia sair dali porque ela estava incomodada, menstruada, e ela não podia descer do camelo. Então ali naquele dia ela tinha roubado os deuses de Jacó. Certamente elas o adoravam. E Jacó, como fazia parte desta família, também fazia o mesmo. Mas disse Deus neste dia: apartai-vos a partir de hoje os deuses estranhos do vosso caminho. E deu uma ordem para Jacó, e ali Jacó escondeu, cavocou e enterrou todos aqueles deuses debaixo daquele carvalho, que é uma árvore frondosa. E deixou Jacó ali aqueles deuses impotentes, deuses de madeira que não tinham poder, e não tem, hoje existe ainda, os deuses de madeira, de gesso, de pedra, de ouro, de prata, que não tem poder nenhum. E ali Jacó os deixou e seguiu firme para Betel, onde ele erigiu uma coluna de pedras, e ali derramou o azeite naquela rocha, representando o pacto com Deus, o azeite santo e puro, que representa a santidade, ao nosso grande e poderoso Deus, o Deus verdadeiro. E qual é o Deus verdadeiro? O Deus do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Não é o Deus que nós vemos com os nossos olhos carnais, porque tudo o que vemos com os nossos olhos carnais são coisas ilusórias, impotentes. O poder está no Espírito. Vamos recordar agora o que Jesus disse aos seus apóstolos antes de subir aos céus, no Pentecostes: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto eu vos envio poder. E o que Jesus enviou aos seus apóstolos? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entrou naquela sala, onde os apóstolos estavam reunidos, aconteceu o quê? Foram selados com a promessa do Espírito Santo e começaram a manifestar em línguas estranhas, línguas de outras nações e línguas de anjos. Esse foi o poder de ordenar aos demônios
se retirem daqui agora. Jesus falava, e posteriormente os apóstolos, e até hoje nós falamos, em o nome do Senhor Jesus, se retira dele agora. Damos ordens aos demônios, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, pelo seu poder, traz a expulsão dos demônios, traz a saúde aos enfermos, traz a vida ao morto, a ressurreição, traz o ouvido ao surdo, traz o falar ao mudo, liberta das enfermidades. Este é o poder. Então vejamos bem, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Deus deu ordem para ele pessoalmente. Ali foi o início de uma nação, de um povo de Deus. E Deus ia guiando a Jacó para formar este povo. Como nós vamos ver nos demais capítulos, como foi formado este povo. Louvado seja o Senhor. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então os deuses estranhos estavam no meio das mulheres dele, as mulheres e servas, e também os servos, e eles eram acostumados a adorar esses deuses estranhos. Então Jacó deu um basta nisso, pegou todos aqueles deuses e enterrou embaixo do carvalho, daquela árvore frondosa, e deu um basta, chega de deuses estranhos. A partir de hoje nós vamos adorar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do Espírito Santo, o Deus espiritual, aquele que nós não vemos, mas sentimos no nosso coração, na nossa mente. Deus fala nos nossos ouvidos, Deus traz pensamentos positivos, benignos, que nós discernimos que é Deus falando conosco. Glória a Deus. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó, porque eles tinham medo, porque Deus entrou com pavor e temor naquelas cidades, e eles nem mesmo queriam nem ver Jacó, a sua família, os seus servos, deixaram Jacó ir em paz a sua caminhada. Glória a Deus. Assim chegou Jacó à luz, porque esse era o nome da cidade antes de ser chamada de Betel, chamada de Betel, que está na terra de Canaã. Glória a Deus. Ele e todo o povo que com ele estava.
edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca. Rebeca era a avó de Jacó, era mãe de Jacó, né? A Rebeca era mãe de Jacó, e Débora era sua serva. E ali morreu, em Betel, e ali ela foi sepultada, ao pé de Betel, uma cidade muito honrada. Louvado seja Deus. Debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacuth, vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Israel quer dizer pai de uma grande multidão. Louvado seja Deus. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque teu pai, dar-te-ei a ti. Uma terra muito rica, não é? E Deus cumpriu a sua palavra. Israel está aí até hoje. Hoje Israel é uma potência militar, é uma tecnologia de primeiro mundo. Muitos homens que tiveram uma participação especial em invenções no mundo eram judeus, grandes personalidades, grandes invenções. Israel tem o maior exército do mundo, a maior aviação do mundo, são os melhores pilotos do mundo. Eles têm um sistema de defesa, um dos melhores do mundo. Israel é uma tecnologia de ponta em quase tudo o que se vê na terra. Israel é muito abençoada e protegida por Deus nos dias de hoje. Já foi muito perseguida, foi tudo espalhado, os judeus por toda a terra, mas para que se cumprisse a palavra de Deus, vemos o holocausto de Hitler, Israel sendo perseguido, na verdade os judeus, porque Israel estava lá, sendo ocupada por outras nações, quando foi primeiramente por Babilônia, posteriormente por Roma e outros países que vieram ali e se apoderaram. Os últimos foram os muçulmanos, onde teve as cruzadas, mas os muçulmanos venceram ali e ficaram ali muito tempo, até que veio a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, outras guerras, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, se não me falha a memória, aquela comemoração israelense onde atacaram Israel traiçoeiramente, 7 nações árabes, se não me engano,
mas Israel reverteu e conseguiu ganhar esta guerra, porque Deus vai adiante desta nação. Eles já pagaram o que era para pagar, né? Tem mais história, mais profecias para acontecer ali, mas no momento nós vemos Israel, uma cidade próspera e protegida por Deus, sendo um grande exército de combate, não é mesmo? E uma grande cidade turística. Louvado seja Deus. Ali se encontra a maior honra das 3 maiores religiões, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nós vemos uma cidade santa sendo pisada pelos gentios, como dizem Apocalipse. Louvado seja Deus, que por tantos dias sereis pisados pelos gentios, e ali está esse momento, a cidade santa sendo pisada pelos gentios. Israel não é dona de Jerusalém. Ali existem partes mais importantes que são comandadas pelos muçulmanos, como o Domo da Rocha, onde Abraão foi fazer o sacrifício de Isaac, naquele monte, naquele dia. Então ali é o Domo da Rocha, é a rocha onde Abraão ia imolar Isaac. Então ali é dos muçulmanos, ali é o Domo da Rocha. Ali já foi o templo de Salomão nesse lugar, e nesse lugar onde é o Domo da Rocha, era o lugar mais santo do templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelo povo. E ele tinha que entrar com uma cordinha, porque não podia entrar ninguém ali, mesmo que o sacerdote morresse, ele tinha essa cordinha para puxar ele para fora, porque não podia entrar ninguém, nem para pegar um defunto, no caso do sacerdote, se ele viesse a morrer, né? Tinha essa cordinha para que eles puxassem o sacerdote, não podia entrar ninguém ali. Ali era porque foi o templo de Salomão, né? Foi o Santo dos Santos. Ali foi o Santo dos Santos, e ali é o mesmo lugar onde existe esta rocha, onde foi o pacto de Deus com Abraão, onde Deus falou para Abraão matar o seu próprio filho, testando ali a sua fé. E Abraão realmente ia matar a Isaac, seu único filho, crendo em Deus, crendo que Deus poderia ressuscitar ao seu filho e dar para ele uma vitória. Confiou em Deus, teve a fé em Deus. E ali foi o lugar do pacto, não é? Desse grande desafio que Deus fez para Abraão, e Abraão passou por esse teste. E ali esse lugar ficou marcado, um lugar de honra. E ali foi erigido o templo de Salomão. E bem nesse lugar foi erigido o Santo dos Santos, onde hoje é o Domo da Rocha. Para quem não sabia, isso é muito importante. E nós vemos tudo se cumprindo. Por isso que é bom nós estudarmos também a história, para termos este acompanhamento e um melhor entendimento das Sagradas Escrituras. Então disse-lhe mais: a terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E estamos aqui hoje. Eu também sou descendente
de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou eu também da tribo de Judá, a mesma tribo de nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma tribo de Davi, que segundo as Escrituras era o pai de Jesus. Louvado seja o Senhor, espiritualmente falando. Mas disse Davi: eis que falou o Senhor do meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Louvado seja Deus. Estão lá hoje, estão espalhados pelo mundo, os judeus. Muitos já nem sabem que são judeus, muitos já são cristãos, muitos já são batizados em o nome do Senhor Jesus. Eu sei quem sou e sei que sou cristão. Muitos ainda não aceitam ser cristão, estão parados no Pentateuco, estão esperando ainda o Cristo. Para eles, Jesus não foi o Cristo, eles ainda esperam o Cristo. Para mim e para todos aqueles que Deus abre a mente, nós já vemos que Jesus foi o Cristo, e que a palavra de Deus já foi cumprida na terra. Mas existe um povo que ainda não crê, e eles são o anticristo, porque não creram que Jesus é o Cristo, e se tornaram os anticristos. O próprio povo de Deus, Israel, se tornou anticristo. Bem-aventurados aqueles que ouvem esta palavra e têm no seu coração a aceitar a Jesus como o Cristo, e o Novo Testamento como o livro do novo pacto que foi feito para nós, onde Jesus derramou o seu sangue para remir de nós os pecados, consertar o que estava errado e trazer uma nova herança, a promessa de uma nova e eternal Jerusalém, a grande cidade de ouro, preparada aos teus santos e eleitos para com Deus viverem eternamente. A primeira promessa, o primeiro testamento, o velho, prometia a Israel terra, Jerusalém terra. E disse Jesus: eis aqui quem é maior que Salomão. Disse Jesus: eis aqui quem é maior do que Moisés, porque ele era o Cristo, e o seu testamento era maior do que o primeiro, do que o velho, porque o testamento de Jesus é céus, é Jerusalém celestial, e o velho é terra, é perecível, é ilusório. Então o segundo é maior do que o primeiro. Louvado seja Deus. E tudo isso se cumpre em nossas vidas nos dias atuais, na sua amada e eleita igreja. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Glória a Deus. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação. Ele deitou azeite. Então esse foi o pacto
que Deus fez pessoalmente, não é mesmo? Com Jacó. Creiamos que realmente Deus estava ali, o nosso Senhor, e fez esse pacto com Jacó. Nesse dia, louvado seja Deus, e de Jacó lhe deu 12 filhos, e de 12 filhos, 12 tribos, e de 12 tribos uma nação, uma herança, que recebeu a promessa da terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma cidade santa, a Jerusalém, a grande cidade almejada por todos, onde existe uma grande guerra até nos dias atuais, nos dias de hoje, sendo disputada por católicos, por cristãos, muçulmanos e judeus. Todos querem ela para si, não é mesmo? Louvado seja Deus. Mas o que vai acontecer é o que está escrito em Apocalipse. Esta cidade será abençoada e santificada por Deus, e esta cidade será para todas as nações da terra. Louvado seja Deus. Glória, glória, glórias a Deus. Ao lugar onde Deus lhe falava, Jacó lhe chamou Betel. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.